Olá, boa tarde. Vou apresentar sobre a cultura do feijão e vou falar uns pouco sobre ela. Então, o Brasil é o maior produtor de feijão do mundo, mais ou menos no último ano de 3,80 milhões de toneladas. No Brasil, os estados do Paraná, Minas Gerais e Bahia correspondem a 50% da produção nacional. Um pouco falando sobre o oeste de Santa Catarina, ele não tem muita importância exponencial de exportação porque é mais voltado a uma agricultura de subsistência. Então, um pouco sobre a cultura do feijão. O feijão ele tem duas estações de plantio, que seria nos períodos conhecidos como safra das águas, que são dos meses de agosto a dezembro, e no plantio que ocorre nos meses de seca, que seriam de dezembro a março. Normalmente, o feijão ele tem como dificuldade do plantio, pois ele compete com outras oleaginosas, como a soja, e por isso que para você cultivar eles tem certas limitações, porque conforme os anos, a tendência de preço do feijão é muito volátil pelo mercado. Pode variar entre preços entre 200 a 450 reais a saca de feijão. Então, um pouco falando sobre São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste ele tem uma área plantada de feijão pelo censo de 2016 a 2017 em torno de 1.297 hectares, uma quantidade produzida de 2,673 mil toneladas, um rendimento médio por hectare de 2.000 quilos por hectare. E o feijão tem sua importância pela alimentação, então ele tem uma certa segurança alimentar. E para aspectos históricos, a gente tem que relevar que é uma cultura trazida pela alimentação de escravos, então ela faz muito presente na cultura brasileira, não tanto numa região que nem a nossa, por colonizações mais de origem europeia. E o que a gente deve evitar na cultura do feijão é infestações de plantas daninhas, que nem uma outra cultivar, e também evitar áreas com baixa umidade e com muitos ventos, porque isso também dificulta a polinização. O que eu posso falar que eu vi no meu estágio, que tem umas áreas que normalmente falam que feijão precisa de 3 chuvas, uma chuva para germinar, uma chuva para encher o grão e uma chuva para estragar ele. Então ele é uma cultura bem difícil de manter, depende muito do clima. E sobre ele tem as descrições da cultivar sobre emergência, V2, V1, V2 que são as folhas primárias, V4 e V5 começam as florações. Eles têm ciclos indeterminados, um pouco falando sobre agronomia, né? É uma cultura de clima de florescimento indeterminado, então a gente vai perceber que às vezes a vagem não está completa e ela fica emitindo florações, se não tem um clima adequado para enchimento de grão. E sua maturação fisiológica só ocorre quando você consegue encher o grão, puxando os nutrientes e a planta começar a senescer. Então a gente pode observar que é bem complicada a cultura do feijão em áreas que não são adequadas. A gente tem que respeitar o zonamento climático. Então, falando mais agora sobre a parte de armazenagem e qualidade de armazenamento de grãos, a gente tem que ter um cuidado, porque ela também tem um certo grau para colher, porque senão ela vai ter a debulha na vagem a campo, o que vai acarretar em prejuízos. Então, a gente começa com a qualidade de armazenagem e colheita desde lá do campo, não só na parte de sistemas de secagem. Então, falando um pouquinho sobre a secagem das sementes, mas sua maturidade alcança a máxima qualidade, então, nessa fase, quando os teores de água diminuem, deixando o grão com uma boa qualidade. Então, o que significa a qualidade no grão de feijão, né? E pelo valor dele pago pela saca. Quando o feijão é manchado, ele não tem uma uniformidade, ele também diminui o valor, mas isso é etapas que você vai desde a parte de armazenagem do grão quebradiço e na parte de armazenamento. Então, essa qualidade vem até de campo e na parte de armazenagem em si. Então, para ocorrer a armazenagem deste grão, ele tem que estar no máximo em 13% de umidade no grão. Ele pode ser armazenado de 6 a 8 meses, sem perder seu vigor ou perder sua qualidade.
E o que a gente pode observar é que a gente não precisa necessariamente deixar ele armazenado em silos como as outras culturas, como soja e milho. A gente pode usar garrafas PET, que é bem comum, então a gente às vezes pensa que uma qualidade de armazenagem precisa de uma grande estrutura e não necessariamente o feijão em si precisa. Porque, por ser a gente, como falado, era de subsistência, muitas famílias da agricultura familiar usam desse método para vender em feiras e vender diretamente ao produtor. O que eu posso dizer sobre a cultura do feijão, que muito foi desmotivado, isso falando com produtores, porque várias cooperativas deixaram de mexer e negociar esse grão pela dificuldade de colheita e garantir os contratos. Meu pai fala que quando ele morava no interior tinha uma cerealista aqui na nossa região que usava e vendia e comprava esse feijão, e depois da década de 80 deixaram de fazer essa compra. O que eu posso dizer também, falando sobre o feijão, isso falando com o gerente da Agronorte lá de Pato Branco, da sede de lá, que a sede é no Mato Grosso, em Mutum, que ele falou que as restrições em relação ao feijão e garantir a sua qualidade, ainda existem muita semente pirata, sem certificação. E que isso, até não ter uma norma ou uma lei vigente que restringe, porque no soja a gente paga royalties para garantir qualidade. E no feijão ainda não existe isso. Ele falou que vai ter uma normativa que, vamos supor, uma dona de casa vai comprar o feijão e ele cozinha bem do feijão Zé, para não citar marcas, né? Lá no feijão Zé vai falar qual é a cultivar do feijão, o que vai garantir a qualidade. Vai ser feijão preto tipo 2, de tal espécie. E isso vai garantir que toda vez que ela for comprar o feijão tipo Zé, ela vai ver a cultivar. Então vai ter desde a parte de características de aroma, sabor, coloração. Então ela sempre vai garantir uma qualidade em si. Então falando com o responsável da área, essa é a principal norma e qualidade que vai ter o feijão em si a partir de agora com as normativas. Obrigado, seria isso.